Fala pessoal, aqui é o professor Vinícius e hoje nós vamos conversar sobre camadas atmosféricas, tá? Hoje a gente precisa entender que as camadas atmosféricas são 5, tá? Temos a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Dentro dessas 5 camadas que a Terra possui, dessas camadas atmosféricas, cada uma delas tem uma concentração diferenciada de gases, sendo que os principais gases que nós conseguimos encontrar na camada atmosférica é o oxigênio, ok? O gás carbônico, o nitrogênio e o ozônio. Esse último aqui a gente vai dar uma lida, vai dar uma aprofundada já já, que ele tem uma certa importância aqui dentro de uma dessas camadas. Então, aqui, quanto maior a distância da camada atmosférica da crosta terrestre, aqui nosso planetinha Terra, o ar ele fica mais rarefeito, ou seja, para a vida que se encontra aqui hoje na Terra, que se oxigena, né? que respira a maior parte em oxigênio, fica mais difícil poder respirar. Por isso que às vezes em situações que a gente sobe uma montanha, até nessa situação da gente subir uma montanha, quer dizer, a gente nem saiu muito da Terra, a gente está na crosta terrestre, então a gente sente já uma certa dificuldade em respirar. A gente pode ver isso aí, quem gosta de acompanhar jogo de futebol, quando o time ele sobe para jogar uma certa altitude, né? Ele sobe a uma altitude, um país ou um estado que é maior, bem maior do que aqui na faixa litorânea onde ele está acostumado a estar, os jogadores sentem dificuldade com relação ao ar e precisam sempre ali de estar tomando ali um oxigênio, né, através daqueles galões, um oxigênio. Então, quanto maior a distância, mais rarefeito o ar e mais diferente essa combinação dos gases irá ser diferente. Tá? Uma das principais funções da atmosfera, tá? Dessas camadas atmosféricas, é a possibilidade de filtragem dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Tá? Aqui está meio escrito meio zoado, mas está aqui. Pelo Sol. Tá? Esses raios ultravioletas, né? O VB, o VA, tem agora descobrido recentemente a gama, né? Então são vários fatores, digamos, radioativos, né? Que saem do Sol, né? Em forma de energia, em forma de raios, né? Em forma de energia, e eles servem para aquecer a nossa casa, a nossa Terra, né? Nosso planeta Terra. Assim como também para as plantas, eles servem para que elas consigam fazer a fotossíntese. E nos seres humanos, ele é essencial, né? Para que a gente possa ter algumas vitaminas aí no nosso corpo que só ele consegue proporcionar para a gente. Claro que a gente sempre tem que ter atenção com relação à quantidade de tempo exposto a esse raio ultravioleta, porque apesar de termos essas camadas aqui que nos ajudam a fazer a filtragem desse raio, ele ainda chega com uma certa nocividade, no caso se a gente ficar exposto por muito tempo. Principalmente agora, que infelizmente a gente está enfrentando um problema relativo ao clima e a uma perda na potência de proteção de uma das camadas aqui que a gente vai conversar já já. Uma das outras funções da camada atmosférica, né, é com relação aos corpos celestes, né, meteoritos, outros corpos celestes, satélites que desligam, né, e os satélites aqui que desligam, deixa eu ver se eu consigo fazer um satélite. Geralmente o satélite é meio assim, tem uma asinha aqui do lado, não sei se ficou legal, né? Aqui são as placas solares do satélite que fazem ele girar. Então esses satélites, ou esses meteoritos, ou corpos extracelestes, extraterras, né, que estão
vagando por aqui, a gente tem uma coisa chamada gravidade, né? E isso é atraído por essa gravidade em algum certo momento. E a camada atmosférica, ela é responsável, os gases que se encontram aqui, unidos com a velocidade com que eles são atraídos, e munidos também, dependendo do material aqui, no caso, geralmente, pela ausência de retenção de calor que existe no espaço, esses materiais geralmente são praticamente congelados ou pedra de gelos, eles vêm derretendo. Ou seja, a camada atmosférica ela é também altamente importante para uma defesa da Terra, né? Com relação a estes satélites e aos corpos menores que estão no espaço, então fazendo com que eles se desfaçam, alguns completamente, outros não. A gente vê alguns casos aí, teve algumas explosões, mas nada, graças a Deus, né, ou graças a uma força maior, que não venha a ter feito nenhum efeito aí negativo ao nosso planeta, assim como nós sabemos, igual aconteceu com os dinossauros, né? Ninguém quer que aconteça isso. Indo para nossa atualidade, tá? Indo para nossa atualidade, a gente tem um problema muito grave que está acontecendo. Inclusive nós estamos com uma reunião de uma cúpula mundial, né, com relacionado ao clima, Então, mas professor, o que tem a ver a camada atmosférica, clima, desmatamento, industrialização, né? Vamos lá. Vocês se lembraram que eu falei que ia ter essa parte aqui do ozônio, que eu ia falar sobre a importância do ozônio, né? Que são 3 moléculas de oxigênio ligadas quimicamente. Qual a importância dele? Esse ozônio, ele se encontra aqui, ó. Ele se encontra mais concentrado aqui, esse ozônio, na estratosfera. Aí vocês já viram falar na camada de ozônio? Essa camada aqui, ela é super importante no processo de filtração dos raios ultravioletas. Ela é a mais importante nesse processo de filtração. Todas as outras têm seu papel, sua parte, porém ela tem uma maior capacidade de filtragem disso aqui. Aí, uma coisa que é muito falado também, que é o chamado efeito estufa. Esse efeito estufa, ele representa a saída, né, na verdade a capacidade de retenção do calor aqui na Terra. Então esse calor ele entra filtrado, né, pelos raios ultravioletas. A partir do momento que ele fica aqui na Terra, nas estruturas das cidades, nas estruturas do campo, se ele saísse muito rápido, né, a gente ia ter uma Terra com a temperatura muito baixa, né? Então esse efeito estufa, essa fixação do calor aqui, né, o efeito estufa é um efeito que aquece, ele é de suma importância. Só que o que está acontecendo? Em alguns pontos do mundo, tá? Tá se incidindo essa questão aqui do ozônio, está se misturando muito os gases nessa camada. Então está começando a incidir muito raio ultravioleta na Terra, no nosso planeta. E esses raios estão ficando aqui, porque a industrialização, né, a maior emissão, né, vamos botar aqui uma setinha, um sinal de mais, para a gente entender que a maior emissão do CO2, que é o gás carbônico, que ele é emitido pelos carros e pelas indústrias e N setores da produção industrial, tá? E também ele é emitido muito nas queimadas, tá? As queimadas elas emitem muito gás carbônico. As queimadas elas emitem muito gás carbônico, né? Além de emitir mais gás carbônico,
a queimada ela diminui, tá? O chamado filtro natural do planeta para esses gases. Ou seja, ela ainda diminui a quantidade de plantas que são filtros naturais, né? Um filtro um pouco mais natural do CO2 junto com os oceanos. Na verdade, o maior emissor de oxigênio do nosso oceanos. O maior emissor de oxigênio que a gente tem são os nossos mares, os nossos oceanos. Eles são os maiores emissores de oxigênio que tem. Só para deixar uma anotação para vocês. Bom, a gente teve um probleminha técnico aqui, então o vídeo cortou aí, né? A gente só queria acabar de pontuar que os mares, eles hoje, a gente sabe, né, os cientistas sabem que eles são responsáveis, né, pela maior emissão de oxigênio, tá? E foi através através deles, né, dos processos das bactérias que na época existiam, dos seres unicelulares que existiam, que foram os seres primordiais, né, os primeiros seres a habitarem a Terra, que hoje a gente consegue vislumbrar a nossa atmosfera, tá? É através deles que a gente consegue hoje ter esse sistema atmosférico aqui que nos ajuda a filtrar a energia que a gente recebe, né, para se tornar menos nociva e evitar que ela saia. Aqui eu já tinha colocado e tinha ficado falando, enfim. Hoje a temperatura, hoje a discussão internacional que se tem hoje é exatamente em cima disso aqui, o aumento da temperatura. O aumento dessa temperatura, dessa quantidade de temperatura que a gente não consegue dissipar, né, da Terra, ou seja, não é que não seja possível dissipar, é que é muita energia, né, é muito calor provocado pelas intempéries queimadas, pelas intempéries indústrias, né, pela falta dessa nossa política mais ecológica. Então, por falta disso, pelo excesso disso, na verdade, a gente está conseguindo manter um calor maior aqui na Terra, ou seja, a gente está conseguindo manter o gás carbônico em maior quantidade aqui na Terra. Isso é perigoso, né? Isso está trazendo para a gente mais doença respiratória, está trazendo mais intempéries que vão nos prejudicar a longo prazo, nos prejudicar particularmente aos nossos filhos e aos nossos netos também futuramente. Então, galerinha, só uma atenção, né? Hoje que a gente falou sobre a camada atmosférica, a importância que ela dá tanto para os raios ultravioletas, né? Vou desenhar aqui de novo os satélites que caem, né? E os corpos estranhos também que vêm do espaço, né? E hoje aqui a gente também tem a importância da estratosfera, que é a nossa camada chamada camada de ozônio, que faz a maior filtragem e aonde está se criando um buraco, está se criando aqui, ó, um buraco nele, né? Essa mistura de gases com o ozônio está se criando um buraco, ou seja, esses raios ultravioletas estão mais fácil a passagem deles, né? Causando problemas futuros também. Então essa foi a nossa aula de hoje. Quem tiver alguma dúvida pode escrever aí nos comentários no vídeo. A gente vai estar aqui juntos procurando esclarecer e poder trazer um melhor ensinamento para vocês, viu? Bom, até mais.